Então, de novo, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vamos a falar hoje um assunto muito interessante e importante hoje em dia, que são os desafios e soluções em hidrogeologia de barragens, tá? Quais basicamente são as estratégias para a descaracterização dessas estruturas de contenção de rejeito através da modelagem numérica, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer é compartilhar um pouco de nossa experiência que a WCT tem aqui dentro da equipe de modelagem e como a gente vem enfrentando alguns desafios e quais tem sido a posição da empresa para tentar enfrentá-los e superá-los, tá? Bom, para iniciar então com uma contextualização, de fato, o controle da segurança das estruturas sempre tem sido um assunto de muita preocupação para a indústria da mineração e todas as entidades regulamentadoras, né? Isso foi dado porque ao longo da história do Brasil, não somente do Brasil, né, de forma geral ao redor do mundo, mas focando no Brasil, muitas estruturas apresentaram problemas de instabilidade que foram dados por ativação de gatilhos que de alguma forma geraram desastres naturais, desastres envoltos pelo rompimento das estruturas, gerando contaminação, perdas humanas, perdas econômicas, problemas sociais e mais, tá? Então, em vista disso, de todos esses acontecimentos, começaram a surgir posicionamentos das entidades respectivas para tentar diminuírem esses acontecimentos e diminuírem os riscos associados a essas estruturas. Tá? Se a gente dá uma conta para trás do que aconteceu no Brasil, a gente vai lembrar duas estruturas que deixaram mais terríveis consequências, como o rompimento da barragem de Mariana e Brumadinho, tá? Que são não somente rompimentos que hoje em dia são os mais conhecidos aqui em Brasil, sino também ao redor do mundo, mas que foram acontecimentos que levaram a tomar certas atitudes ou posicionamentos pelas estruturas respectivas, sendo uma delas a paralisação, ou a proibição da construção da barragens montantes, que justamente são essas duas estruturas que mencionei acima. Então, essas estruturas foram proibidas de construir, já não existem hoje em dia estruturas que estão sendo construídas, mas as que estão construídas, as que já foram construídas, eles tiveram que atravessar etapas de descaracterização. Esse projeto de descaracterização. Inicialmente, o prazo para esta descaracterização finalizar era o 25 de fevereiro de 2022. Porém, a gente sabe que para atravessar essas etapas de descaracterização, a gente precisa de estudos técnicos avançados e, às vezes, complexos para assim garantir a estabilidade e segurança das mesmas estruturas. Então, em vista disso, algumas estruturas não terminaram de serem descaracterizadas, o prazo tem sido negociado através de um termo de compromisso pelas empresas responsáveis, né? E, porém, eles já se encontram no processo, já seja do estudo ou mesmo do processo de descaracterização, tá? Mas em que consiste, então, este processo de descaracterização das estruturas? Então, basicamente, a descaracterização vai envolver que a gente precise remover, já seja parcialmente ou totalmente, o material da estrutura para garantir que esta barragem perca sua função de armazenamento. Tá? E no final do processo, ela se reintegre com o ambiente e ocorra uma revegetação se necessário. Tá? Então, para assegurar essa descaracterização, a gente passa por diferentes etapas. Neste caso, 4 etapas que, de acordo as informações, seriam o descomissionamento inicial, que basicamente vai ter a ver com o encerramento das operações, um controle hidrológico e hidrogeológico depois, para poder entender como que a dinâmica hídrica da estrutura, quais que são os aportes de água, tanto superficiais subterrâneos, e assim mesmo com esse entendimento poder determinar como que é a estabilidade desta estrutura, tá? E tomar ações para garantir essa estabilidade ou incrementá-la, né? E uma etapa final seria o monitoramento, um acompanhamento após todas essas conclusões das etapas anteriores, tá? Hoje em dia, a gente tem
471 barraias, as quais foram cadastradas, né, mapeadas, inseridas, na verdade, dentro dos órgãos respectivos, tá? Dessas 471 barraias, somente 52 são amontantes, ou seja, 11% do total mencionado, tá? E a gente apenas tem um 21% descaracterizadas, já. Outras estão nas etapas finais, já que consistem em conclusões, em ainda autodeclarações, e outras se encontram em etapas de estudos, nas etapas conceituais, etapas básicas, etapas executivas, tá? Mas todas essas decisões estão sendo tomadas, os estudos estão sendo feitos, né? Mas também tudo isso levou a que seja implementado ou mais considerado novos conceitos de disposição de rejeito. Dentro deles, a gente tem o enchimento de rejeito em cavas de mineração, que é um assunto também muito interessante, muito importante, que também aborda um aspecto hidrogeotécnico, que já vamos, que não é parte dessa apresentação, mas mais para frente a gente vai compartilhar com vocês um outro webinar sobre esse assunto, tá? E também temos outra disposição de rejeito, que seria por empilhamento, que já tem a ver já mais com o tipo do material, o estado físico, na verdade, do rejeito final, tá? Já para um rejeito que se encontre filtrado. Então, estas opções estão sendo mais atraentes para as indústrias das minerações, e a sua utilização está sendo mais utilizada agora para armazenar este material que não tem valor econômico, tá? Então, voltando para a descaracterização das barraias, quais que são estes processos? O que é preciso realizar para eu atingir uma descaracterização com sucesso? Bom, de forma geral, a gente tem 5 etapas dentro do projeto de descaracterização, e dentro dessas etapas, a gente inicia primeiro entendendo por que eu vou descaracterizar minha estrutura, além dela ser a montante, né? Eu tenho que entender o que está ocasionando que minha estrutura se encontre com níveis de alerta ou com níveis de segurança baixo, né? Eu preciso entender isso. E tudo isso eu vou conseguir entender com um histórico das documentações técnicas existentes da estrutura, já seja em documentos de geologia, documentos de geotecnia, documentos de hidrogeologia, geoquímica e outras disciplinas, tá? Dentro deste estudo das documentações, eu vou começar a identificar que lacunas de conhecimento eu tenho. Talvez eu não conheço muito bem como que é a composição do material do meu rejeito. Talvez eu não tenha uma noção abrangente de como é a dinâmica hídrica da estrutura. Então, quando eu começo a entender o que está faltando dentro do conhecimento da estrutura, eu vou começar a solicitar, na verdade, o processo mesmo, o projeto mesmo de descaracterização, né? Ele vai começar a iniciar uma série de campanhas de investigação, de amostragem, de estudos adicionais, para começar a preencher essas lacunas de informação. E aí já você entra numa segunda etapa dos projetos de descaracterização, já quando inicia com esta amostragem de investigação, que a sua vez já também se iniciam com as premissas ou as propostas para as intervenções que vão ser aplicadas dentro dos projetos de descaracterização. Por exemplo, rebaixamento do nível de água. Eu quero garantir que os níveis de segurança incrementem, então eu preciso implementar um sistema de bombeamento que me ajude a diminuir os níveis de água e assim, de alguma forma, incrementar os fatores de segurança. Uma opção. Ou talvez, eu quero restringir uma contribuição superficial da minha estrutura. Então vou fazer uma impermeabilização. Então já começo, nesta segunda etapa, a propor opções ou a estudar opções que vão me ajudar dentro da etapa de descaracterização. Então, com essas informações, eu vou começar a complementar, a dar uma expandida e estudos muito mais robustos dos já existentes, tanto geotécnicos, hidrogeológicos, geoquímicos e tudo mais, né? Vou gerar estudos mais abrangentes, e com isso eu vou passar por várias etapas dentro do projeto de descaracterização. Geralmente são 3 as etapas da fase conceitual, depois entro na fase básica e na fase detalhada, ou executiva. Tá? Uma para outra fase, elas basicamente se vão diferenciar em complementação de informação, das lacunas de informação também. Então, às vezes, na minha fase conceitual, eu programei uma série de investigações para poder construir um modelo geológico muito mais abrangente, muito mais detalhado, né? Aí chego à minha fase básica, eu
reparei que eu tenho uma zona que não está com muito detalhe, ou que estou reparando que está influenciando diretamente na percolação ou na infiltração da estrutura. Então, eu agendo na minha fase básica mais uma fase de exploração de furos, e essa nova informação adiciono na minha fase básica. Então, eu vou melhorando de uma fase para outra fase até chegar na executiva, na fase final, onde já vou ter todas as informações complementadas e melhoradas e adequadas e otimizadas, né? Não somente com os estudos, também com as intervenções. Talvez eu proponho na minha fase conceitual trabalhar com 5 poços de rebaixamento para reduzir os níveis de água da minha estrutura. Chego na minha fase básica e depois de todos os estudos feitos, eu entendo de que precisaria de mais poços de bombeamento, então adiciono mais outros poços. Ou talvez eu reparo que eu posso otimizar essa estruturação, eu posso diminuir a quantidade de poços, eu posso realocar os poços, eu posso incrementar a vazão no poço, tenho que diminuir, na verdade. Então, eu vou avaliando todas essas opções e vou gerando um projeto de descaracterização mais otimizado até chegar à fase executiva. Tá? Então, você passa por todas essas fases e você realiza todos esses estudos complementares dentro de todas as disciplinas para, por fim, chegar a uma avaliação regulamentar onde eles podem aprovar teu projeto ou não aprovar, e o que envolve rever o plano que você tinha, né? Ou incrementar os estudos, as disciplinas que você tinha. No caso que o caso seja aprovado regulamentarmente, aí a gente já inicia as obras, descomissionamento e todas as fases subsequentes, tá? Então, aqui, durante esta etapa, em que momento a WCT tem entrado, tem atuado para suportar todos os projetos de descaracterização? Pois nós temos entrado para ajudar na parte de hidrogeologia e geotecnia, especialmente nos estudos hidrogeotécnicos. ¿Para quê? Para, a través de todas as fases dos projetos, seja conceitual, básico e detalhado, fornecer uma compreensão mais detalhada do fluxo subterrâneo na estrutura mesma, uma previsão de fluxos de percolação, avaliação de estabilidade de estabilidade da estrutura, assim como análise de risco da mesma estrutura. Então, a gente vai, de alguma forma, assegurar se todas as intervenções que estão sendo propostas nos projetos de descaracterização através das diferentes fases estão gerando resultados positivos nos objetivos que se procuram nessas etapas. Tá? E bom, como tem sido então até agora, de forma mais geral, abordados esses estudos? O que se faz tradicionalmente? Bom, uma das opções mais feitas dentro do mercado é fazer uma avaliação bidimensional da estrutura, né? Uma avaliação bidimensional que não necessariamente às vezes é um modelo numérico, senão às vezes é uma estimativa em base de monitoramento apenas. Por exemplo, eu tenho a minha estrutura, eu defino uma seção típica, eu tenho meu monitoramento existente e eu começo a tracear uma posição do nível de água em base a esse monitoramento. Só que essa estimativa de nível de água ela não vai ter uma base justificada de como foi obtida. Não foi obtida através de parâmetros hidrodinâmicos, não foi obtida através de um fluxo de entrada, não foi obtida através de fluxos de saída, não. Ela somente foi obtida por interpolação. Então, ela vai ter muitas desvantagens para poder ser utilizada dentro do projeto de descaracterização, já que pelo fato de ser uma metodologia mais de interpolação, você não vai conseguir prever cenários futuros, você não vai conseguir entender o que aconteceria na resposta hidrodinâmica se eu instalasse poços, se eu impermeabilizasse minha estrutura. Então, é uma das questões que a gente precisa ou tem como desvantagem dessa abordagem. Aí também outra opção dentro das avaliações 2D está utilizar modelos de fluxo 2D, de percolação. Só que existe outra desvantagem também nesta avaliação. Por quê? Porque se eu trabalho com um modelo 2D, eu não vou considerar os fluxos laterais que vão contribuir dentro do fluxo de saída da minha estrutura. E da mesma forma, se eu quero prever um rebaixamento do nível de água, eu vou subestimar aquelas vazões que eu vou ter que tirar da minha estrutura ou a quantidade de água que tenho que retirar da estrutura, fornecendo dados imprecisos para o projeto. Então, esta abordagem também tem suas desvantagens. Todas têm vantagens, mas focam ou às vezes se realçam as desvantagens que existem, né?
Porém, o que consequentemente é feito depois de fazer essas análises de percolação? Bom, você faz essa análise de percolação 2D, tudo bem, mas depois são utilizadas para acoplar a um modelo de estabilidade. E o que se faz é levar os níveis de água à superfície freática. A escolha é muito mais fácil de levar à superfície freática, mas também poderia ser levada à superfície a distribuição de propressões. Tá? Qual que é a diferença de levar uma? Qual que é a diferença de levar outra? O que eu preciso de levar? Vou ter percas, vou ter imprecisões nesses traspassos de informações? Sim, vai ter percas. Quais vão ser? A gente vai mostrar mais para frente uma diferenciação de o que significa levar nível de água e o que significa levar a distribuição de proporções no teu modelo de estabilidade, por exemplo. Tá? Então, de novo, as vantagens de a gente trabalhar com as abordagens mencionadas vão ser que você vai ter um menor esforço computacional, não vai ter muita complexidade na parte de modelagem, vai ser uma modelagem muito mais simples. E você pode ser que seja um modelo que pode ser aplicado para alguns casos, mas casos muito específicos, como por exemplo casos onde as características geométricas e de fluxo são representadas apenas bidimensionalmente, são materiais homogêneos, são materiais que são representados ou têm ou podem ser vistos como se fosse uma extrapolação na seção transversal. Tá? Só que isso não acontece, esse é um cenário muito imaginário para acontecer na realidade. Na realidade, as estruturas têm muita complexidade, mesmo em todas as componentes internas que eles possuem, os materiais mesmos que conformam, presença de fraturas, presença de zonas de cisalhamento, de zonas de fraturamento, da fundação. Então, todas essas inclusões que não vão ser levadas em consideração nos modelos 2D vão, de alguma forma, dar resultados não precisos nos resultados. Tá? Então, tudo isso nos leva a entender quais que são as desvantagens. Primeiro, eu vou ter níveis de água idealizados, eu vou ter gradientes hidráulicos desconhecidos, eu vou ter incertezas em relação aos cenários futuros, não vou saber de fato quais vão ser os verdadeiros rebaixamentos e enchimentos do material se precisar, e principalmente não vou considerar todas aquelas influências importantes das unidades hidrogeológicas da fundação, das sombreiras direitas, das sombreiras esquerdas, e a influência da diferenciação também do mesmo material que se encontra dentro da estrutura, que são os rejeitos. Então, qual que é a verdadeira ou a mais recomendada opção para esse tipo de abordagem? Pois, elaborar um modelo hidrogeotécnico tridimensional, um modelo que consiga incorporar informações hidrogeológicas e geotécnicas para, dessa forma, poder melhor refazer ou entender como que é o verdadeiro comportamento hidrodinâmico dentro da estrutura. Como que é o desenvolvimento das propressões nas zonas próximas ou onde se desenvolveria a superfície de ruptura. Tá? E toda essa abordagem que vai me permitir. Já vamos a poder fazer ou avaliar cenários de diferentes casos dentro do projeto de descaracterização, rebaixamento do nível de água, impermeabilização, e inclusive cenários críticos que poderiam acontecer dentro do mesmo projeto de descaracterização, como possíveis chuvas extremas dentro do período de rebaixamento, ou também possível comatação dentro dessas etapas de descaracterização. Então, são cenários que já são possíveis de avaliar se você trabalha com um modelo hidrogeotécnico tridimensional. E aqui um exemplo, algumas figuras que eu trouxe para vocês, só para verem modelos tridimensionais, já onde você consegue ver aqui em linhas vermelhas o que seriam os fluxos que ocorrem de uma estrutura na parte esquerda para uma estrutura na parte direita, né? Contribuições laterais, conexões hidráulicas de uma estrutura para outra, que não poderiam ser realizadas ou abordadas para uma abordagem bidimensionais. Aqui outro caso, né, de um corte de um modelo tridimensional para quando a gente faz um entendimento de como se comportaria, como reagiria o nível o sistema de drenagem perante a um enchimento de rejeito. De novo, um modelo hidrogeotécnico não somente pode ajudar para um projeto de descaracterização, sino mesmo para a construção mesma da estrutura e para entender a eficiência do sistema de drenagem que você está implementando nessa estrutura. E aqui,
o rebaixamento do nível de água, já com uma abordagem tridimensional, já com um detalhe muito mais preciso sobre como que é a caracterização da estrutura, entendendo quais que são os fluxos preferenciais, quais que são as zonas que têm maior rebaixamento, onde eu preciso melhorar ou implementar novas alternativas, né? Ou onde eu posso otimizar e mudar as localizações das minhas intervenções. Tá? Bom, então, em que parte, de novo, de todo este processo de descaracterização entra a WCT? Bom, nós entramos dentro da abordagem da modelagem, na verdade, de estudo hidrogeotécnico da estrutura, que tem a ver tanto com a parte conceitual quanto com a parte numérica, tá? Então, nós verificamos se as intervenções dos projetos de descaracterização vão responder da forma satisfatória para a estrutura, vão chegar aos objetivos desejados para incrementar os níveis de segurança através da modelagem numérica e nos vai ajudar a, de alguma forma, otimizar esses planejamentos dentro dos projetos de descaracterização. Então, às vezes a nossa participação ela se envolve em todas as fases do projeto de descaracterização, tanto desde a fase conceitual, básico e detalhada, porque, como mencionei, cada fase vai implementando novas informações que de alguma forma podem repercutir sobre os resultados ou influenciar mesmo no comportamento da estrutura. Então, ir atualizando estes estudos é de muita importância, assim que chegarem informações de estudos complementares dentro dos projetos de descaracterização. Tá? Então, sendo que o assunto de hoje é desafios e soluções em modelagem hidrogeotécnica, é importante mencionar de que um bom modelo numérico hidrogeotécnico, ele vai estar baseado em um bom modelo hidrogeológico conceitual e geológico. Tá? Então, a gente vai dar um enfoque também nesta parte, tá? Porque para a gente construir este modelo, vamos a precisar primeiro alimentarlo de informações que vão ser extraídas do modelo conceitual e modelo geológico, que precisam de uma boa base de informações, uma informação robusta que me leve a, de alguma forma, ter um modelo muito mais fidedigno com o que está ocorrendo na estrutura, tá? Então, eu vou mencionar para vocês, antes de chegar nos desafios e nas soluções da modelagem hidrogeotécnica, eu vou apresentar para vocês alguns pontos importantes que a gente deve ficar do olho dentro da etapa do modelo conceitual das estruturas geotécnicas, tá? Só um pouco do que a gente tem experimentado, tem aprendido nos projetos, tá? Este é um caso para quando a gente define conceitualmente como são as superfícies potenciométricas dentro da estrutura. Então, por exemplo, aqui temos uma barragem na esquerda, tá? E temos um monitoramento ou a presença de água na parte, a montante da crista, bem próxima da crista, tá? Então, inicialmente, quando a gente começou a trabalhar nesse projeto, tinha se idealizado, né? Tínhamos recebido de que a posição do nível de água, em base ao monitoramento existente, era da seguinte forma: era aquela que seguia a linha azul, como vocês podem ver, né? Era aquela que conectava esse acúmulo de água com as leituras do monitoramento das instrumentações, tá? Só que uma série de investigações adicionais no projeto de descaracterização, né, nos levou ao entendimento de que, na verdade, este fluxo aqui era um acúmulo superficial de água que se encontrava acima do reservatório e ele não conseguia infiltrar pelo mesmo material que compunha o rejeito, que era um material mais fino. Então, esse material mais fino dificultava essa infiltração e essa conexão com o fluxo subterrâneo, e o que inicialmente tinha sido caracterizado e feito dessa forma chegou a ser dessa outra forma, né? Dessa posição do nível de água. E o que é interessante aqui, que para o projeto de descaracterização, o qual tinha adoptado ou tinha encontrado esta superfície de ruptura, que é a linha linha branca tracejada, né? Se estava propondo rebaixar o nível de água até a base da superfície de ruptura. Então, se a gente conceitualmente ficava ainda entendendo que o nível de água ele estava conectando esse acúmulo de água superficial com as leituras
das instrumentações até a fundação, a gente, para retirar toda essa quantidade de água, teria que colocar uma quantidade muito mais excessiva de poços de bombeamento, tanto a montante quanto que haja o site da estrutura, para conseguir atingir os objetivos. Muito diferente agora da nova estruturação, do novo conceito, que na verdade é dessa forma, que temos um nível de água mais restrito na base da estrutura, né? E já não precisamos de tantas intervenções para poder atingir os objetivos. Então, nesta etapa foi muito interessante, muito importante a gente compreender muito bem como que era a dinâmica desta estrutura, como que era hidrogeologicamente estava o nível de água nesta parte, para poder de alguma forma representar isso no modelo numérico, porque de fato isso o que você tem, o que você conhece aqui na parte conceitual é o que você vai procurar reproduzir no modelo numérico, tá? Então, é um dos pontos que a gente tem que ter atenção também na parte do modelo conceitual. Explorar muito bem as informações e entender de fato como está acontecendo o fluxo de percolação na estrutura mesma, né? Outro ponto também importante é quando a gente já tem os níveis de água já localizados ou já na estrutura mesma, se desenvolvendo na estrutura mesma e sendo já controlados pelos elementos internos como a drenagem interna e as mesmas alteamentos da estrutura. Então, os mesmos salteamentos que vocês estão vendo, que são materiais bem impermeáveis, eles fazem que ocorra uma distribuição de cargas hidráulicas da forma que vocês estão vendo aqui, né? Mais inclinadas, não são do fato convencional que a gente observa. Então, essa apreciação ou esse desenvolvimento de cargas hidráulicas faz que, de alguma forma, a gente não consiga realizar ou esquematizar uma superfície potenciométrica em planta, né? Faz essa dificuldade. Então, às vezes, a gente é um pouco importante ir além do tradicional e ir um pouco explorar outras alternativas para poder reproduzir de fato na parte conceitual como que seria o comportamento do fluxo, porque de fato o que a gente entenda na parte conceitual vai ser o que a gente vai querer reproduzir. Então, esta outra opção é outro comportamento que a gente pode apreciar nas estruturas que é um pouco mais complexo do que a gente entende de fato que ocorre, como por exemplo para este caso, que as linhas potenciais são mais verticais, né? E aqui já são mais alinhadas com a drenagem que está controlando o seu fluxo. Então, outro ponto importante de atenção também, antes de chegar no modelagem hidrogeotécnica, é estabelecer ou elaborar um modelo geológico bem robusto, baseado-se de todas as informações existentes, já seja em investigações de campo, através de furos de sondagem, mapeamentos geológicos, mapeamentos regionais e locais que existam e levantamentos estruturais, né? Por quê? Porque com este modelo geológico eu vou estabelecer unidades hidrogeológicas que vão ser utilizadas dentro do meu modelo numérico. Tá? Então, de novo, dentro das etapas, as fases dos projetos de descaracterização, a gente vai passar por fases conceituais, básicas, detalhadas, e possivelmente estes modelos podem estar indo se atualizando à medida que surgem novas informações, como por exemplo aqui. Este daqui foi um corte de um modelo que foi trabalhado para o projeto conceitual. Esse aqui é um corte do modelo trabalhado para o projeto básico, para a etapa básica. Então, na etapa básica, a gente realizou novos furos e a gente encontrou de que, na verdade, o rejeito ou a delimitação do rejeito era mais aprofundado e ela se contactava com um solo residual na base, coisa que não tinha sido reproduzida no modelo biológico da fase conceitual. E já se readequou e se atualizou no modelo ou na fase básica, né? Então, são adaptações que a gente vai melhorando, vai adequando à medida que chegam novas informações. Por isso que eu falo que, às vezes, as atuações, as atualizações de novas informações são muito importantes, já que eles vão repercutir de alguma forma no modelo numérico, já que a gente vai ter aqui diferentes zonas ou diferentes parâmetros que poderiam ser sido atribuídos nesta parte, sendo que o rejeito se expandiu verticalmente. E por fim também temos não somente a construção, a modelagem geológica da fundação da estrutura, sino também uma caracterização dos materiais que compõem a mesma estrutura geotécnica, neste caso os rejeitos, né? E o que a gente
utiliza, nestes casos, são ensaios CPTU, né? CPTUs que me vão ajudar, através do índice do comportamento solo, a diferenciar granulometricamente os materiais para reconhecer zonas mais grossas, zonas mais finas, zonas muito mais finas. E por que isso é importante? Porque dessa forma eu vou ter a liberdade, depois do meu modelo numérico, para conseguir atribuir diferentes parâmetros hidrodinâmicos para essas diferentes zonas. Já uma atribuição que vai estar sendo justificada através dos ensaios e desta separação que a gente fez. Tá? Aqui um exemplo de um empilhamento e aqui outro exemplo para uma barragem, quando se fez a diferenciação dos materiais. Tá? E por fim também uma definição ou uma caracterização da zona não saturada. Esta caracterização pode ser feita através de diferentes ensaios que temos aqui, que temos disponíveis no Brasil e de forma geral no mercado. Podem ser ensaios de papel filtro, podem ser ensaios traciais não saturados, que o que vão buscar basicamente vai ser permitir-nos entender como é a transição da sução correlacionada com o conteúdo de umidade. Tá? E, a sua vez, essa mesma variável é correlacionada com a condutividade hidráulica não saturada. Tá? Então, para ter um melhor conhecimento de como se comportaria a zona não saturada na minha estrutura geotécnica. Outra informação importante também que é utilizada e que cada vez está sendo mais executada nesse tipo de estrutura são os ensaios geofísicos. Neste caso, pode ser utilizado o que é de potencial espontâneo e eletroregressividade. Tá? Aqui 2 exemplos para vocês. Por exemplo, ensaios geofísicos que foram realizados aqui entre 2 barragens, aqui uma barragem 1, barragem 2, tá? O ensaio geofísico deu a entender de que existia uma zona fracturada entre essas estruturas e essa zona fracturada, de fato, ia gerar uma conexão hidráulica entre essas estruturas. Então, qualquer alternativa que eu aplicasse para essa primeira barragem de rebaixamento ia levar consigo fluxos provenientes da outra barragem. Então, são informações importantes e interessantes de adicionar, pois alteram de forma conceitual totalmente o nosso entendimento de como seria o fluxo proveniente, o fluxo de contribuição para essa alternativa que se queria aplicar para esse projeto de caracterização. Tá? Outro caso já de utilização de ensaios geofísicos é quando eu quero validar conceitualmente as superfícies potenciométricas que eu tenho definido a partir do meu monitoramento. Por exemplo, com o monitoramento que vocês estão vendo aqui, que seriam essas tubulações verdes e vermelhas. A gente traçou uma superfície de pressão zero, né? Uma superfície de pressão zero. E essa superfície de pressão zero foi bem restrita na área de informação existente, monitoramento, né? E a gente cruzou essas informações com os ensaios geofísicos e verificou de que, de fato, ele estava batendo com as zonas de baixa resistividade, né? Um batimento ou um resultado que, de alguma forma, nos validou nos resultados e nos deu mais confiança nas estimações conceituais que a gente tinha atendido. Por fim, outra informação importante também que a gente tem que ter para, antes de entrar na modelagem hidrogeotécnica, é também conhecer como são os valores dos parâmetros hidrodinâmicos para os diferentes litotipos que eu tenho na minha estrutura ou em torno da estrutura. Tá? Então, a gente precisa ter essas faixas de valores, porque depois são faixas de valores que a gente vai considerar dentro dos modelos numéricos, e sempre precisa estar atento dos resultados que a gente tem. Por exemplo, aqui um enfoque aqui, por exemplo, aqui temos um quartzito aqui na esquerda e um quartzito alterado na direita. E a gente entenderia que, como esse quartzito na esquerda que está em sombreamento azul, esse material seria mais impermeável que aquele alterado, né? Só que poderia ser, só que na verdade ele está experimentando um comportamento esperado. Por quê? Porque a gente vê e entende de que após o saprólito, mais abaixo do saprólito, temos uma zona de transição, que vai ser uma zona fraturada antes de chegar na rocha Sá, e que vai ser uma zona fraturada que pode ter uma condutividade hidráulica superior às zonas que se encontram acima e abaixo dessa zona dessa transição.
Então, aqui somente a atenção seria de que a gente teria que delimitar essa zona de transição para não representar esse quarticito SA com todas essas faixas de valores, sino diferenciar quais valores pertencem àquela zona fraturada, àquela zona de transição, e quais valores de fato pertencem àquele quarticito SA. Né? E por fim, outra importante informação, que é a estimativa de recarga. A recarga pode ser estimada a partir de métodos analíticos, métodos como WTF, diagrama de recesión y otros métodos empíricos que van a correlacionar ciertas informaciones, ¿no? Y a su vez también pueden ser trabajados como modelos matemáticos que me ayudan a incorporar informações muito mais abrangentes que vão de fato contribuir na estimativa destes valores, como informações da vegetação, tipo do solo, fluxo superficial, evapotranspiração, dados climáticos, que me ajudam a gerar uma distribuição de recarga muito mais justificada na sua estimação. Temos soluções hoje no mercado para que oferecem esse tipo de respostas, neste caso são o MyShi e também o MyHydroRiver, quando a gente quer representar os canais, se forem existentes na minha área de estudo, né? E hoje em dia também existe um acoplamento entre estas soluções com o software de modelagem hidrogeológica, que seria neste caso o FIFlow, né? Existe já esta transição ou esta integração de informação de forma automatizada. Bom, e por fim, a última informação importante que a gente tem que considerar antes de entrar na parte da modelagem hidrogeotécnica é entender quais que seriam as entradas, as contribuições de fluxo para a percolação dentro da estrutura e quais que seriam as saídas, né? Que, por exemplo, um empilhamento, a gente sabe que tem uma parcela que infiltra por parte da precipitação, uma outra parcela que evapora, temos um fluxo subterrâneo que vai alimentar o fluxo de percolação dentro da estrutura, temos aqui na parte do aterro de arranque um escoamento também, preferencial pela mesma geometria da estrutura, e aqui temos um SAMP que existe a montante que de alguma forma vai gerar uma infiltração adicional neste comportamento, nesta dinâmica hídrica. Então, é importante a gente identificar todas estas contribuições para a gente depois reproduzi-las no modelo numérico. E não somente na situação atual, sino também conhecer como se comportaria meu sistema perante alguma alternativa que eu quero utilizar. Por exemplo, aqui tenho um outro sistema, que é uma barragem, e eu estou aqui identificando quais que são os fluxos de entrada, fluxos de saída, né? E eu, qualitativamente, preciso entender como você vai comportar a estrutura se eu incorporo um poço de bombeamento montante. Se eu incorporo um poço de bombeamento montante, eu vou gerar linhas de fluxos que se vão acomodar e vão se dirigir a esse poço de bombeamento, porém vou ter ainda outros fluxos que se vão dirigir a jusante, né? E a sua vez, esse poço de bombeamento vai me gerar um rebaixamento do nível de água, né? Que justamente deveriam ser aqueles que estou procurando dentro dos meus projetos de descaracterização. Porém, quantos poços preciso instalar? Quanto evasão preciso saber? Essas informações não são fáceis de ter dentro da etapa do projeto, dentro da etapa do modelo conceitual. Somente uma forma qualitativa é a mais assertiva de entender. Já na modelagem numérica eu já posso ter uma resposta mais quantitativa disso, né? Então, aqui outro exemplo das intervenções e como são as esquematizações conceituais do que espero dentro do projeto de descaracterização. Por exemplo, agora um poço de bombeamento a jusante, que vai gerar a redução do nível de água, depois a implementação de um aterro de reforço a jusante, com o recorte de parte da estrutura, a remoção de parte da estrutura, como vai ficar a superfície freática no final do projeto de descaracterização. Então, eu já tenho uma noção de como é o comportamento esperado na minha estrutura de forma conceitual, que eu vou procurar essa resposta depois no meu modelo matemático. Tá? Bom, agora sim, já entrando no assunto da apresentação, que seriam desafios e soluções em modelagem hidrogeotécnica. Então, eu vou ir listando um por um os desafios e como a gente tem, como equipe de modelagem, atuado para superar esses desafios. Tá? O primeiro deles tem a ver com a representação adequada das componentes e elementos que vão controlar o fluxo de percolação, né? A gente sabe que as estruturas de contenção de rejeitos, eles tendem a ser complexas, especialmente se eles têm muitos salteamentos, ou às vezes as mesmas componentes internas, como a drenagem interna, são tão complexas que
levam a gente a não conseguir representar de forma adequada, especialmente aqueles contatos onde existem alguma mudança de materiais. Então, fazê-lo ou tentar reproduzir-lo dentro de um modelo matemático se torna um grande desafio, tá? Uma das respostas que a gente tem tido para esse tipo de problemas é começar a trabalhar com malhas não estruturadas, as quais vão me permitir, através de elementos tetraédicos, poder representar melhor estas separações de estruturas e componentes dentro das mesmas barragens ou empilhamentos. Tá? E, a sua vez, também trabalhar com elementos discretos, pois, às vezes, esses elementos internos, que são as drenagens internas, tendem a ter comprimentos ou espessuras muito pequenas, às vezes de 40 centímetros, 60 centímetros, e levar a representar isso com modelos com elementos tridimensionais dentro de uma malha numérica, pode levar a criar elementos muito pequenos que podem acarretar mais para frente problemas de estabilidade no modelo numérico. Então, a adoção de elementos discretos tem se tornado uma opção viável para esses casos em particular. Tá? Então, aqui, para vocês verem, né, esse daqui é um empilhamento, tá? Que foi representado com uma malha não estruturada, como vocês podem ver aqui. Na direita, já um enfoque real nesta estrutura, né? Uma diferenciação já de fato no aterro de arranque, nos salteamentos subsequentes, né? E no mesmo rejeito. E aqui uma vista sobre os elementos discretos que estão compostos por um tapete drenante e um filtro inclinado. Aqui outro caso, por exemplo, uma barragem de rejeito, que também foi diferenciada ou elaborada com elementos com uma maneira estruturada, elementos tetraédricos, e aqui embaixo alguns cortes desse modelo matemático para vocês verem como que é a composição dos elementos dentro da estrutura e como é a diferenciação, né? Aqui em amarelo é o reservatório e aqui já o que está sem preenchimento já seria os diferentes alteamentos da estrutura. E aqui, a sua vez, também as drenagens internas que se encontram dentro da estrutura, diferentes drenagens para cada alteamento, para um tapete drenante com um filtro inclinado para montante, outro um tapete drenante com um filtro inclinado para jusante, né? E todos eles representados por elementos discretos. E, por fim, um outro exemplo aqui de um complexo de 3 barragens, como vocês podem ver, cada barragem particular, cada barragem com seus próprios componentes, com seus próprios elementos internos, diferentes salteamentos, né? E também sendo representados, né, com uma malha não estruturada e, a sua vez, também diferentes composição de drenagem interna, um com um tapete de drenagem, um filtro inclinado, outro conformado por uma espina de peixe, outro com filtro inclinado, então todos eles representados com elementos discretos. Tá? Essa é uma forma que a gente supera esse desafio. Qual que seria o seguinte desafio? Pois é aquele de parametrizar essa malha não estruturada. A gente hoje em dia se suporta de software geológicos como o Leapfrog, que tem uma conexão com FreeFlow para poder carimbar malhas estruturadas. Porém, está limitado apenas a parametrizar essas malhas estruturadas. Então, o que podemos fazer para essa zona não estruturada? Como podemos parametrizá-la e atribuir os valores adequados? Primeiro que nada, se já de fato você está construindo essa malha não estruturada como camadas subsequentes, né, com um processo já estabelecido dentro do FreeFlow, então o FreeFlow vai automaticamente te gerar essas seleções default, à medida que você vai fazendo seus alteamentos dentro do FreeFlow. Porém, o que ele não vai conseguir te realizar é aquele carimbo já quando você quer diferenciar granulometricamente o material. Como, por exemplo, quer diferenciar uma zona mais fina, uma zona mais grossa, que tem sido feita a partir, por exemplo, de utilização dos ensaios CPTUs. Então, aí, o que a gente tem de solução é utilizar ferramentas como o Plate Designer, que te permite levar informações do FreeFlow através de arquivos de saída, como Shape, tá? E isolarlos a volúmenes que talvez já foram criados dentro do Leapfrog, como, por exemplo, as diferenciações granulométricas que foram feitas para o rejeito, tá? Aqui outro exemplo de parametrização que foi feito para um empilhamento. Vocês estão vendo aqui, diferentes cores indicam diferentes condutividades hidráulicas que foram aplicados, tá?
E aqui outro exemplo já de um complexo de 3 barragens, como vocês podem ver, a diferenciação das estruturas geotécnicas por alteamento e por todas as componentes. Aqui não dá para ver a drenagem interna, pois a drenagem interna são elementos discretos que não conseguem ser visualizados em cortes 2D. Tá? Bom, um outro terceiro desafio tem a ver bastante com, recapitulando um pouco, né? Se eu posso utilizar um modelo 2D, eu tenho que utilizar um modelo 3D, né? O que me leva, o que quer dizer trabalhar com um modelo 2D? Bom, que você vai basicamente considerar um fluxo nulo lateral de sucessão, tá? Então, você vai subestimar se no caso for necessário, ou se você estiver criando um modelo matemático para conhecer ou para implementar ou avaliar as intervenções do projeto de caracterização, você vai subestimar possíveis vazões que você precise definir para rebaixar o nível de água e atingir certos objetivos. Tá? Então, não seria o adequado. O adequado seria trabalhar com um modelo tridimensional que leve em consideração todos esses componentes transversais e laterais e contribuintes a esse fluxo de saída localizado já no meu posto de bombeamento. Tá? Outro ponto importante também é saber que condições de contorno eu preciso atribuir no meu modelo numérico. Às vezes, tem questões em que a superfície o reservatório se encontra com o nível de água em certa capacidade, né? E o que se faz é adotar uma condição de contorno especificando uma carga constante, né? Nessa zona, porque se conhece um valor monitorado. Só que, às vezes, essa não é uma opção viável para quando você justamente tem o escopo de um projeto de descaracterização, onde você vai ter muitas intervenções que podem afetar ou podem levar a impermeabilizar a estrutura, a colocar poços de rebaixamento. Então, essa opção não é viável, justamente por quê? Porque essas condições de contorno que você fixa a zona com valores constantes, vão fazer que as respostas que você quer obter através dos fossos de bombeamento não sejam as mais representativas, porque você vai estar fixando ou colocando um valor de carga hidráulica em certa localização, né? Que não vai chegar a que a resposta dessa zona esteja obedecendo justamente a implementação desse poço de bombeamento. Então, às vezes, o mais adequado é fazer um pequeno balanço de quanto que de água deveria infiltrar dentro da barragem para atingir esse monitoramento desejado. Tá? Então, para este caso, o importante é elaborar um modelo geológico tridimensional com uma recarga aplicada sobre o reservatório para poder ter uma resposta natural ou desejada para a implementação do projeto de descaracterização. Bom, aqui outro exemplo que a gente tem já, que seria para quando a gente faz um rebaixamento do nível de água, né? A gente tem os poços que você vai localizando, que você vai otimizando através das diferentes fases do projeto de descaracterização, né? Vai localizando opções, talvez colocar os poços a montante, talvez colocar os poços a jusante, talvez colocar os poços a montante, né? E entendendo através de todas as informações que você aplicou dentro do modelo matemático, se a localização é a mais adequada, se você precisa realocar esse modelo, se você precisa realocar esse poço, se você precisa incrementar a quantidade de poços, se a vazão que você está utilizando é suficiente para rebaixar os níveis de água que você precisava, né? E entender melhor, ter uma melhor compreensão e avaliação dessas intervenções do projeto. Aqui, um outro exemplo, onde a gente trouxe de novo aquele modelo conceitual, onde foi identificado aquela zona fracturada pelo ensaio geofísico, e de fato que foi implementado toda essa zona de interpretação dentro do modelo numérico para poder observar e reproduzir que de fato, né, estávamos observando essa conexão hidráulica a partir dessa implementação da zona não estruturada, conexão hidráulica que vinha de um dique para outro dique através do seu reservatório e que estava alimentando. Então, possíveis alternativas de rebaixamento do nível de água jusante de qualquer, especialmente do dique 1, neste caso, iam acarretar fluxos provenientes de uma outra estrutura. Então, são informações que são muito interessantes para avaliar depois e entender qual que seria a melhor forma ou a melhor localização destas intervenções para chegar aos objetivos dos projetos de caracterização.
outro desafio dentro de todos estes projetos também é a calibração, né? A calibração das estruturas geotécnicas se torna um pouco diferente, às vezes não é muito seguir o tradicional de simplesmente atingir um valor de NRMS de 10%, porque às vezes você chegando nesses valores aceitáveis, né, recomendados, ainda você possui erros muito significantes dentro dos valores calibrados. Então, além de se basear tanto nesses valores ou esses parâmetros estatísticos, você também precisa se basear na diferença ou nos erros residuais dos instrumentos que você está calibrando, para você não repercutir muito sobre os resultados ou não gerar posicionamentos ou resultados hidrobiológicos muito desfasados do que na realidade, já que essas informações irão mais para frente a contribuir ou alimentar um modelo geotécnico. Portanto, você precisa ter um enfoque ou caprichar mais nesses erros que você possa acumular dentro da estrutura. Então, por exemplo, aqui, apesar da gente já ter obtido um RMS, na verdade, a gente já tinha chegado inicialmente no RMS bem próximo do 10%, a gente continuou calibrando o modelo até chegar a um valor de RMS ainda menor, para diminuir os erros, especialmente da estrutura ou dos instrumentos que se estavam calibrando. E depois a gente avaliou estrutura por estrutura. Aqui temos uma outra estrutura, né? E avaliamos e chegamos a um erro médio de 1,79, já um valor bem mais baixo, ou bem diferente do que vocês normalmente se encontram em projetos já mais de cavas, ou projetos já mais regionais, que são valores bem maiores, os que se encontram de erro. E assim mesmo tentar captar ou tentar capturar o comportamento que está experimentando as estruturas ao longo de todo o tempo que se está calibrando na calibração transiente, né? Reproduzir as variações, já sejam sazonais, e experimentarem nas estruturas, né? Ou possíveis quedas de nível de água devido a um bombeamento existente próximo da estrutura. Bom, após a gente apresentar alguns dos mais importantes que a gente acha dentro de desafios dentro da modelagem hidrogeotécnica, a gente não pode deixar de mencionar para vocês quais que são os resultados que a gente obtém dentro destes estudos, dentro desta modelagem. Além da gente possuir resultados tradicionais como cargas hidráulicas, gradientes hidráulicas, velocidades de fluxo, a gente também obtém uma distribuição de pressões do nível de água e a distribuição de saturação, tá? E por que é importante são essas informações? Porque vão alimentar subsequentemente todos os estudos futuros, tá? Aqui um exemplo sobre a distribuição de cargas hidráulicas, aqui um exemplo da distribuição da saturação na estrutura de uma barragem, tá? E aqui algumas aplicações dos projetos de descaracterização, que justamente são os rebaixamentos controlados, né? Justamente o escopo da utilização do modelo hidrogeotécnico, para que são utilizados para avaliar esses cenários de rebaixamento, para ver se atingimos o nível desejado. Neste caso, por exemplo, temos aqui a variação do instrumento e a gente estava desejando rebaixar o nível de água em 3 metros, então se atingiu, em quanto tempo se atinge, né? Onde se atingem, como são esses mapas de rebaixamento, onde se geram maiores rebaixamentos, onde se geram menores, talvez para ter um conhecimento de onde a gente pode otimizar ou realocar os nossos poços, tá? Tanto para estruturas de grande porte, quanto para estruturas também mais de menor dimensão, né? Um conhecimento bem mais detalhado de como é o comportamento em toda a estrutura através de monitoramento, tá? E também para avaliar cenários críticos dentro dos projetos de descaracterização, por exemplo, o que aconteceria se dentro das alternativas que estou aplicando para meu projeto de descaracterização ocorre uma chuva extrema. Esse incremento do nível de água vai afetar de alguma forma a segurança? Quanto que incrementaria? Então, vocês aplicam essa recarga proveniente daquele cenário, daquele evento chuvoso, né? E vocês observam como se comporta, como vai mudar sua variação do nível de água, quanto vai incrementar, se vai ser significativo. Por exemplo, aqui ele se encontrava em período de rebaixamento e ele incrementou, num evento chuvoso, incrementou até 1 metro. Então, aí se avalia através de um modelo numérico de estabilidade se esse incremento gera ou repercute sobre os resultados sobre estabilidade e estrutura. A sua vez, também
entender muito bem se pode ser ocasionar um cenário de colmatação. O que ocorreria se dentro do projeto se gera um cenário de colmatação de danos? Então, eu quero localizar, eu quero implementar uma solução, colocar poços de bombeamento para tentar tirar água. Qual que seria a forma mais viável? Um poço, dois poços. Então, se avaliam também essas opções. Para, por fim, né, trabalhar com as informações das propressões e levar para um modelo biotécnico. E isso é muito importante, porque as propressões, porque a distribuição vai ser mantida, vai ser originalmente mantida do como realmente o modelo hidrológico está se comportando, né? E você não vai subestimar nem superestimar resultados para fornecer a seu modelo biotécnico, né? Aqui um exemplo bem rapidinho, né? Aqui seria como é a distribuição de propressões quando você traz as propressões no seu modelo biotécnico e aqui quando você traz o lençol freático, somente o nível de água. Aqui trazendo somente o nível de água, você está vendo que a estimação das propressões vai ser um gradiente constante, né, na profundidade, e aqui quando você está as propressões, dependendo da intervenção que você utilizou, o gradiente é diferente. Então, dessa forma, você gera na jusante uma subestimação das propressões e uma superestimação, montagem nutrista das propressões, né? Então, esse é um ponto muito importante a levar em consideração no momento de saber que informações você deve levar, tá? Bom, por fim, gente, umas pequenas conclusões sobre esta apresentação ou este webinar de por que é importante a modelagem biotécnica nos projetos de descaracterização. Eu acredito que já mencionei a maioria deles dentro da apresentação, mas de forma geral, ter uma melhor compreensão do comportamento hidrogeológico e biotécnico, avaliação de riscos para poder identificar possíveis sujeças nas proximidades da estrutura, estimativa de futuros comportamentos hidrodinâmicos dentro da estrutura ante as intervenções que foram implementadas ou ante possíveis problemas de contaminação e otimização justamente da engenharia através das diferentes intervenções que se fossem a solicitar dentro dos projetos de caracterização.